Última questão envolvendo queda livre, né? E lançamento vertical, né? Em outras palavras, movimento vertical. Essa questão envolve um movimento e basta você pegar o movimento e colocar num gráfico. Eu falo para os meus alunos o seguinte: pessoa que consegue fazer esse tipo de questão é aquela pessoa que já está sabendo bem analisar o movimento, sabendo bem analisar o movimento em conjunto com o gráfico. Bora fazer ela? Então vem para cá, ó. Foi lançado um objeto verticalmente para cima com velocidade inicial V0. Aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você já sabe que na subida o movimento... rapidinho. Uma coisinha que eu estava querendo falar para vocês, então um tempão, agora eu lembrei de falar. Quando o objeto está subindo, no lançamento vertical, ele vai e volta. O tempo todo o movimento é retilíneo. Essa curvazinha que a gente faz aqui, ó, para cá, é a maneira didática de explicar. É porque senão fica um desenho em cima do outro e vira uma bagunça danada. Mas quando eu falo lançamento vertical, para cima, é isso aqui, ó, ele vai em linha reta e volta em linha reta. Entendidos? Muito bem. Então volta para cá. Então ele foi e voltou. Na subida eu tenho um movimento, vamos classificar bonitinho aqui agora, ó, movimento retilíneo, porque ele sobe em linha reta, retilíneo, uniformemente, porque está a gravidade para baixo aqui, ó, o tempo todo ela é a mesma, sempre apontando para baixo, a gravidade sempre aponta para baixo, né? Puxa o objeto para baixo. Então, ó, movimento retilíneo uniformemente a aceleração constante, porque a aceleração é constante, que no caso é a gravidade, retardado na subida, retardado. Pronto, coloquei aqui. Agora, aí chega no ponto mais alto, lembra no ponto mais alto a velocidade é igual a 0, muito bem. E depois ele sobe com movimento retilíneo uniformemente acelerado, aumentando a sua velocidade. E quando ele chega aqui, ó, o módulo da velocidade é igual. Se saiu com 20, aqui é 20. Se saiu com 80, aqui é 80. Só que só muda o sinal, né? Porque aqui estava indo. Se ele está indo, a velocidade é, positiva. Isso, a velocidade é positiva na subida. E na descida, a velocidade está voltando. Então a velocidade é negativa. Pronto. Então aqui eu vou colocar menos V0. Mas o módulo é igual, viu, gente? Ó, o módulo é você tampa o sinal aqui, ó. Esse módulo é igualzinho. Muito bem, agora vamos colocar isso no gráfico. Primeiro eu quero um gráfico posição versus tempo. Então, para eu colocar isso aqui num gráfico posição por tempo, é o seguinte. O objeto está subindo e ele sobe diminuindo a sua velocidade. Então ele sai daqui do zero, e de acordo com que ele está subindo, o tempo está passando. A velocidade vai diminuindo. Se a velocidade vai diminuindo, a inclinação do gráfico vai diminuindo também. Lembra? Em alguma das questões anteriores aí, que eu não lembro qual, eu falei que a inclinação do gráfico mostra a velocidade, né? Quanto mais inclinado no gráfico posição por tempo, quanto mais inclinado, maior a velocidade. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. Então ele começa assim, ó, diminuindo a inclinação, ó. Diminuindo até chegar no ponto mais alto, onde a inclinação é igual a 0. Aí depois ele volta, do mesmo jeito que ele foi, ele volta. Pronto, esse é o gráfico, mais ou menos isso. Uma parábola. Suave? Pronto. O primeiro gráfico está pronto. Segundo gráfico. Até que aqui quase todo mundo acerta. Aqui muitos acertam, os mais juninhos às vezes erram, mas o importante é estar aprendendo, depois refazendo. Aqui é o seguinte, ó. Para eu lançar um objeto para cima, para ele subir, ele tem que ter uma velocidade. Porque se ele não tiver velocidade, ó, não tem velocidade aqui no pincel. Sobe pincel, sobe demônio, capeta, não sobe, velho. Com velocidade igual a 0 ele não sobe, então ele tem que ser com uma velocidade para poder subir. Né? Então não pode começar do zero aqui, no gráfico velocidade por tempo. Então vamos começar aqui, ó, nessa região aqui. Por exemplo, a velocidade lá. Aí no início ele está subindo. Só que está subindo com o movimento retardado. Vai chegar um momento que a velocidade dele vai ser igual a 0. Vou colocar 0 aqui, ó. Chega um momento que a velocidade dele vai ser igual a 0. Então ele vai subindo com o movimento retardado. Ó. Então a velocidade começou lá em cima e foi diminuindo de acordo com o tempo foi passando. Vai diminuindo. Até chegar nesse ponto aqui, ó. Olha que doido, cara. Nesse ponto aqui, a velocidade dele é igual a 0, ó. Que é 0. Então esse ponto aqui nesse gráfico é o ponto mais alto. É o ponto mais alto. Olha que doido. Enquanto que aqui era aqui, ó,
que é o ponto mais alto, que é aqui. E no ponto mais alto, quando analisa a velocidade, ela vale 0, ela vale 0. Aí depois ele começa a voltar, só que ele volta acelerando. Então continua aqui, ó. Olha só. Ué, professor, como assim? Ó, vem comigo aqui, ó, fica bem claro, ó. Aqui a velocidade é positiva, tá indo, tá vendo? Até chegar no 0. Então a velocidade é positiva e tá indo até chegar no 0. Pronto. Aí depois ele começa a voltar, aumentando a velocidade, ela é negativa. Como ele tá voltando, a velocidade é negativa, é convencionado isso, né, gente? Quando o objeto volta, a velocidade é negativa. Então coloca aqui, ó, tem que ser num trecho mais embaixo. Não pode ser pula de cá, porque não existe tempo voltando, né? Não existe, não inventaram alguma coisa com o tempo voltando. Tem que ir sempre continuando para lá. Aí agora o quê? Fazer o seguinte, ó, a velocidade vai aumentando o módulo, tá vendo? Porque quando vai para o 0 aqui, ó, para o t, a velocidade está diminuindo, aqui vai estar aumentando. Entendidos? Muito bem, tá pronto o gráfico aí. Esse é o gráfico, é uma reta decrescente. E o último gráficozinho para a gente finalizar. Muita gente erra, mas depois de todo esse conhecimento que eu acho que fui de boa. Sabe por quê? Ó, vamos analisar a aceleração? Nesse caso aqui, o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, a velocidade é positiva, a aceleração é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Por que ela é negativa? Porque tem sinal oposto, quando tem sinal oposto, o movimento é retardado. Depois, na descida, ó, a velocidade é negativa. E a aceleração vai ser o quê? Negativa também. Por que ela vai ser negativa? Porque quando os dois possuem o mesmo sinal, o movimento é o quê? Acelerado. Entendidos? Então, o gráfico, perceba que o gráfico tem o tempo todo uma aceleração negativa, tanto na subida quanto na descida. E o tempo todo ela é constante, ela vale G, é a gravidade. Então aqui, ó, num sinal negativo aqui, ó, menos G, né? O tempo todo é o menos G, o gráfico vai estar aqui, ó, nessa horizontal. Entendidos? The finish, queda livre. Até!